Foi muito decepcionante. Evidentemente, o Flamengo já entrou com 10 e o fato de trocar o Gabigol serviu ao Flamengo. E a nossa dupla Dias ficou mais de uma hora na perspectiva de fazer pelo menos um gol, não mexeu no time imediatamente como deveria ter mexido a partir do momento em que o Flamengo ficou com 10, não reforçou a possibilidade de criação do Corinthians no meio de campo a partir do momento que ficou 11 contra 10, e na verdade verdadeira teve uma chance de gol, né? Aquela bola que o Yuri Alberto chutou e o Rossi fez uma boa defesa, mas longe de ser um milagre. Em nenhum momento o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Oliveto, e isto fez com que realmente ficasse um clima de expectativa. Vamos ver o que acontece. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu imputo ao Gerson, mais uma vez, né, uma atuação extraordinária. Houve momentos em que o Gerson me lembrou o Zidane daquele famoso França e Brasil na Copa da Alemanha, porque ele aparecia em todas as partes do campo, né? Tomou conta, aquela cabeça erguida, levou pau para cacete, né? Quando não conseguiam desarmá-lo na bola, era na porrada, e ele, impávido colosso, conseguiu levar o jogo como quis. Vejam, olhando para o copo meio cheio, a rodada não foi, do Brasileirão, não foi de todo ruim para o Corinthians. Porque mesmo aqueles resultados, Vitória ganhou do Bragantino, ruim, porque o Vitória ultrapassou o Corinthians, jogou o Corinthians de novo na zona do rebaixamento. O Bragantino ficou a 2 pontos. O Juventude ficou a 2 pontos. O Grêmio ficou perto de novo. Quer dizer, a briga final vai ser um pega para capar. E, em tese, o Corinthians tem time, tem elenco, né, para escapar do rebaixamento contra Cuiabá, contra a Vitória, mesmo jogando fora de casa. Porque a discrepância no papel é enorme. O problema é que essa discrepância no papel não tem se materializado em campo. É o time dos empates. Lembremos, ontem empatou de novo. Não foi pelo Brasileirão, mas mais um empate em Itaquera, que há muito tempo deixou de ser alçapão corintiano. Porque todo o clima, o mármore, o ingresso caro, né? O ingresso caro, diga-se de passagem, com o aval do presidente do clube, que deixou o senhor Fred Luz pendurado no lustre, de acordo com Fred Luz, o ingresso foi majorado, e quando a Gaviões protestou, o valente presidente do Corinthians recuou. O clima no Corinthians é ruim até aí. O que se diz dentro do Corinthians é que Fred Luz e o Pedro Silveira, Teixeira, não sei o sobrenome dele, Pedrinho, da área financeira, estão por aqui. Já não estão suportando mais a mediocridade de Augusto Melo. O Corinthians é o reflexo de Augusto Melo. Quinta-feira joga com o Racing. Esperar o quê? As pessoas dizem assim, não, mas esse time do Corinthians é muito melhor que o do Racing. Eu não sei de onde tiraram isso. E ontem eu ouvi jogador dizendo que o Corinthians precisava fazer uma boa vantagem em Itaquera para ir tranquilo jogar em Buenos Aires. Não é assim, não. Não é assim. Aliás, não é em Buenos Aires propriamente, né? Em Avejaneda. Não é isso? Mas essa é a realidade corintiana. Tentar escapar de um rebaixamento que está aí, piscando luz para o Corinthians, como o Palmeiras está piscando luz para o Botafogo. Isso também era mais ou menos pule de 10, né?
que o Flamengo, o Palmeiras descansado, ia botar fogo na decisão desse campeonato. Está aí, de novo, a 1 ponto e com uma tabela muito mais tranquila do que o Botafogo, sem se falar do Peñarol, que o Botafogo enfrentará antes de pegar o Bragantino em Bragança e antes de enfrentar o Vasco. Em casa, mas clássico é clássico e vice-versa. Então, eu mantenho. Se tiver que apostar em quem será campeão brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Eu aposto no tricampeonato do Palmeiras. E quanto ao puxão de orelha discreto do aniversariante, eu quero dizer o seguinte. Obviamente, havia um clima no Corinthians que deveria ter favorecido o Corinthians. Em outros tempos, este clima empurrava o Corinthians, a camisa do Corinthians. E não aconteceu. De fato, não aconteceu. Mas não seria a primeira vez que aconteceria, que o Corinthians se superaria em função de um clima criado pelo jogo da quinta-feira. Deu chabu. Mas eu cansei de ver a Fiel empurrar o Corinthians para coisas que não se imaginava que o Corinthians faria. E ontem aconteceu aquilo que o mata-mata sempre proporciona, o acidente de percurso. O Flamengo fica com 10 jogadores aos 27 minutos do primeiro tempo. Era o acidente de percurso do mata-mata. Era o acidente de percurso para desqualificar o favoritismo do Flamengo. Nem assim o Corinthians conseguiu. Uma lástima. Ô, Arnaldo, você falou aqui, temos que falar, na verdade, que o Corinthians era favorito. Ô, Âncora, só um minutinho, antes do Arnaldo. É o seguinte, esse Fred Luz é funcionário da Enel? Não. Fred... Outra coisa, hoje, 21 de outubro, é o dia da lâmpada. Foi o dia que o Thomas Edison, dia de iluminação, na verdade. Dia que Thomas Edison concluiu a lâmpada, a criação, a feitura da lâmpada, sei lá o que e tal. Em homenagem, com certeza, ao Fred Luz, que viria anos e anos depois. Você sabe, Zé, precisa ser apresentada para alguns a lâmpada, né? Fala. Durante anos, a Rádio Eldorado teve um programa que chamava Piano ao Cair da Tarde, que era patrocinado pelo Ideias Luminosas, Lustres Bobadilha. Ó, que beleza. Agora é do São Paulo, Bobadilha. Ô, Arnaldo, você falou que o Corinthians era favorito, sim, senhor. Ninguém vai fugir aqui do que falou no passado. Claro, só que o Flamengo não deixou. O Gerson jogou pra caramba, o Felipe Luiz fez tudo e por aí vai. O jogo, na verdade, né? Se você. Tem jogos que você consegue vislumbrar pela escalação de cada um, né? Quando sai a escalação do Corinthians e você vê que pela primeira vez nos últimos todos os jogos, o Ramon Dias, em vez de 3 zagueiros ou 3 volantes, foi para 3 atacantes, você enxerga duas coisas ali: um erro estratégico e uma certa soberba, né? Talvez impulsionado pelo 5-2 e tudo mais, pelo clima. E o Corinthians com 3 atacantes não vai ganhar de ninguém, né? Não é do Flamengo, não ganha do Vitória, não ganha... Porque com 3 atacantes, ele consegue tirar o que esse time pode ter de bom, que é a companhia por Yuri Alberto, e você deixa o meio de campo desguarnecido, que é justamente o ponto forte do Flamengo. Então já tem um erro estratégico de saída gigante. E aí as circunstâncias do jogo, a expulsão, o lance imprevisto, como disse o Juca, eles fazem com que o Flamengo e o seu técnico, o Mauro disse bem, acerte já no primeiro tempo uma situação que ele teria que resolver no intervalo. E sai o Gabigol, meme à parte, e entra a linha de 5 do Flamengo. O Flamengo tem 3 ótimos zagueiros, deveria jogar mais vezes com os 3, dependendo do adversário. Talvez até faça isso contra o Atlético em algumas circunstâncias. E aí o Flamengo fica com a linha de 5, com o Corinthians com 3 atacantes inoperantes, batendo na linha de 5 do Flamengo. E aí o Flamengo tira os seus atacantes, né? Fica só com o Arrascaeta ali fazendo um papel de retenção na bola e joga com linha de 5 e o resto no meio de campo.
O Flamengo fez uma partida, aí que tá a diferença. Eu falei que o Flamengo precisava jogar muito, o Flamengo jogou muito. A gente conhece o Flamengo, e talvez, eu vou voltar um pouco ao dia 1º de setembro, talvez para o rubro-negro, para o flamenguista, fora o mata-mata, não seja factível tirar um centroavante, colocar um zagueiro e jogar marcando, jogar se defendendo, jogar controlando o adversário. Não é exatamente o DNA do Flamengo. Mas foi assim que o Flamengo jogou para se classificar. E é isso que tem que fazer muitas vezes, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz acerta na troca do Gabigol, no intervalo, quando ele coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, para ter os dois lados do campo de escape, o Ayrton Lucas e o Wesley, e acerta, porque não era simples, na última troca do Arrascaeta, porque como ele perde o De La Cruz machucado, ele só tinha mais uma parada para fazer a troca. Não é simples. Então ele tinha que esticar o Arrascaeta ao máximo antes de fazer a última troca. Ele foi super bem, enquanto o Ramon Dias foi super mal. É incrível, né? Porque o Fagner, que talvez não sirva para jogo algum, sem dúvida, só serve para jogos quando o time precisa construir em Itaquera. Sem dúvida. E o Fagner não saiu do banco. Sem dúvida. O Fagner não saiu do banco. Arnaldo, escrevi isso no intervalo do jogo, que eu vou escrever no blog de acordo. Agora ele vai tirar o Mateuzinho, vai pôr o Fagner, né? Vai pôr o Carrinho e vai pôr o Igor Coronado. Vai entrar com. Pois é. Ele não fez nada disso. Trocou o zagueiro pendurado pelo zagueiro pendurado. Não, pendurado. Trocou... Exato. E aí,